Na Bíblia, a Asherá é tratada como uma deusa? Muito bem. Aqui existem 40 referências a Asherá na Bíblia hebraica, que é o Antigo Testamento, né? E a maioria, né, dessas 40 referências deriva do período sacerdotal pós-exílico. Então, é preciso levar em consideração esses pressupostos antes de analisar esses textos, né? Porque a maioria, então, a maioria vai ser em uma estrutura hostil, numa linguagem hostil, né? Vai julgar os reis de Israel e de Judá de acordo com o rigor com que defendiam o javismo e suprimiam o culto a Asherá, entre outras divindades. Por exemplo, o rei Manassés ele colocou, o texto de 2 Reis 21 diz que colocou um poste de Asherá no templo sagrado e, portanto, segundo os redatores desse texto, foi alguém que fez o que o Javé reprova. Em contrapartida, o rei Ezequias, em 2 Reis 18, é descrito como tirando os lugares altos, fazendo em migalhas as estátuas e cortando a Asherá, e por isso é considerado um dos mais justos reis de Judá. Então, Asherá é mencionada nos livros de Êxodo, Deuteronômio, de Juízes, de Reis, Crônicas, Isaías, Jeremias e Miqueias. Mas ainda há outros textos que fazem referência a Deus e seu culto, ainda que indiretamente, como Isaías e Jeremias, Oséias, Amós e até Zacarias. Mas há referência a respeito também de sacerdotisas e sacerdotes responsáveis pelo culto a Asherá, que são chamados de Kedeshai, Kadesh, mencionados diretamente em várias referências e indiretamente em muitas outras. Agora, em relação a esses textos todos, o termo geralmente aparece em dois sentidos. O termo pode ser um objeto de culto ou o nome da divindade, o nome próprio da deusa. Como objeto de culto, por exemplo, a Asherá ela pode ser acompanhada de verbos como fazer, cortar, queimar. Então, a Asherá pode ser feita, cortada e queimada. Como, por exemplo, Deuteronômio 16, 21, que vai proibir o plantio de árvores como Asherá, implicando que ela era uma árvore ou um tronco cortado, né? Em outros textos, a deusa é claramente referenciada, como 2 Reis 23, em que menciona itens feitos para Baal e para Asherá. Então, realmente, nesse texto especificamente, de 2 Reis 23, faz uma diferença entre os objetos e as divindades. As referências a Asherá em Isaías 17 e Isaías 2 sugerem que não havia distinção no pensamento antigo entre o objeto e a deusa. Então, mesmo que fosse um poste de Asherá, um poste que representasse a deusa, uma árvore que representasse a deusa, no pensamento antigo, pelo que se percebe, não havia essa distinção, se remetia à deusa por trás do objeto, né? É possível ainda que a Asherá tenha sido associada à figura da rainha principal, a rainha mãe, né, a Gevirá, na antiga Judá e Israel, numa associação ao culto real. Obrigado, Ângela.